Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast Papo de Pro. Eu sou o Gu. E eu sou o Marcão. Bem-vindo, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio, isso aí. E, Marcão... Como é que tá, Igor? Como é que tá as coisas? Nossa, tá fera. Temos aqui hoje novidades pra vocês. Temos, cara, convidados tops. Vocês vão ver hoje que o negócio tá pegando fogo, assunto polêmico, Marcão. Polêmico, mas a gente gosta de polêmica. A gente gosta. É o que sempre dá views, é o que dá interação, discussão, é muito bom. Sempre. E vem cá, Gu, pra você, primeiro episódio, legal? Curtiu? Pra caramba, nossa, demais. E teve uma repercussão muito boa, várias pessoas mandando aí dicas, pessoas mandando assuntos, pessoas... Nossa, então foi bem positivo e é por isso que a gente tá aqui mais uma vez pra trazer um pouquinho mais isso aí. E ó, tô vendo ali, você já viu que a gente já deixou a composição do cenário ali. Pra quem assistiu o primeiro EP, viu que o Pioto, ele deixou aqui pra gente uma serra, né? Uma dica. Isso, a gente pediu pra ele deixar uma serra que ele gosta, uma opção, e ele trouxe aqui a nossa serra querida de imersão. Você vê que já tá fazendo parte aí do nosso cenário ali, junto com as outras coisas, claro, que também vão fazer parte desse episódio, então já é uma dica ali, ó. Dá uma olhada no cenário, vocês vão ver mais ou menos o que vai acontecer aqui. Cada convidado a gente vai trazer aqui uma novidade, que vai fazer, então, parte desse nosso cenário aqui. É isso aí. Maravilha. Vamos apresentar, então, os nossos queridos... Lá. Bom, a gente está com um tema super importante, super polêmico, como a gente já adiantou. Com certeza. Mas é um tema que é muito vivo para os nossos usuários, para os nossos consumidores, para os nossos revendedores e as nossas assistências, por que não? Então hoje nós vamos falar de manutenção e assistências técnicas. Polêmico. Muito polêmico. Mas bom, aproveitando, mandar um salve lá pro Pioto e pro Jansen que participaram com a gente aqui no EP1. E agora, se apresenta então? Vamos apresentar os nossos convidados? Antes, eu só vou dar eu lembrei aqui que o pessoal tava pedindo bastante, então eu vou fazer esse momento aqui no começo já pra adiantar. O pessoal tava perguntando aí, eu queria saber um pouquinho mais sobre vocês, então rapidamente aqui eu vou apresentar o Marcão, porque esse cara merece ser apresentado. Esse cara aqui, ele merece ser reconhecido que é top. O Marcão, pra quem não sabe, pessoal, ele trabalhou primeiramente como merchan, né, Marcão? Isso há um tempão atrás. Há um tempão atrás. Um tempinho Faz, bom tempo. Mas hoje ele tá trabalhando agora com os KUMs, né? Liderando os KUMs. K-U-M. Boa, bom gente. Tá bom, pessoal? K-U-M, os KUMs, que na verdade os KUMs eles são encarregados de... O KUM a gente pode denominar como equipe técnica da Bosch que atende aí todo o Brasil. KUMs, Key User Management, que seria um departamento que é responsável por essas atividades nas indústrias, do qual mando um abraço para toda a galera, devem estar todos ligadinhos aqui com a gente. Todo mundo assistindo aí. E aproveito também para falar um pouquinho de você, que eu sei que o Gu é esse rostinho jovem na tela aqui, mas que já tem uma passagem bem grande também com a Bosch, né? São, pelo que eu pesquisei, 9 anos, sendo o início no Senai, Senaizão. Passando por qualidade, onde usou bastante ferramenta lá que eu sei, passando por engenharia e agora no marketing. É isso aí, né? Tava na qualidade lá, trabalhando junto com o pessoal lá, em conjunto com a engenharia lá, mas tem um tempinho aí sim. Nossa, e cara, Senaizão naquela época, entrei com 16 anos. 16 anos. Tem muita gente lá na Bosch. A Bosch ela tem essa parceria com o Senai, então tem muito jovem lá de 16 anos. E eu fui um deles. E tô aqui até hoje, graças a Deus. Nova geração. Tamo aí. Inclusive, tem um convidado aqui que também, spoiler, veio do Senai. Foi seu aprendiz lá também? A gente vai conversar sobre isso, É isso aí, vamos... Maravilha, vamos lá? Bom, vamos lá. Nós vamos hoje então falar desse tema já anunciado e para dar ainda mais peso para todos nós nas informações que vêm do campo, nós convidamos um cara que vem de Porto Alegre, representando toda a galera do Sul, representando junto também as locadoras e assistências técnicas, que é o Léo. O Léo que trabalha já há bastante tempo lá em Porto Alegre com a Macro Service, que também é bastante atuante na assistência técnica, a maior rede que a gente tem lá em Porto Alegre, né, de atividades com a Bosch, que também tem a RM Locações, que começou... O Léo já auxiliando o seu pai, depois você
corrija se eu estiver errado, mas e já tem bastante tempo e tem aí uma ramificação dessas empresas por todo o Rio Grande do Sul. Então, seja muito bem-vindo, Léo, é um prazer ter você aqui direto de Porto Alegre para o nosso Papo de Pro. Obrigado, Marcão. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto. Acho que esse projeto é fantástico. A gente está conseguindo se comunicar muito melhor com o nosso público, né? E é um prazer estar aqui conversando sobre assistência técnica, sobre máquina, que é alguma coisa que a gente já faz há bastante tempo. A Macro aí já está conosco na minha administração, na nossa administração já estamos aí 15 anos. 15 anos de balcão, de assistência técnica. 15 anos atrás eu nem sei onde eu estava, cara. Bastante tempo. Então, um prazer estar aqui, obrigado e mais uma vez parabéns pelo projeto. Legal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo, Léo. E junto com o Léo, não podíamos deixar de chamar aqui também para falar sobre esse assunto, uma autoridade da Bosch também, o Gabriel. Gabriel que também, como eu, veio do Senai, né? Então eu sei da dificuldade que foi para chegar até aqui, porque, cara, para se formar ali é complicado. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Gabriel, que entrou no Senai também, da mesma forma que eu, trabalhou me corrija se eu estiver enganado, hein? Trabalhou como treinador da parte de Brasil e hoje está encarregado de treinamento da América Latina. É isso mesmo, Gabriel? É isso mesmo, Gu, é isso mesmo. Tudo bem, Marcão? Beleza. Bem aí. Obrigado pelo convite, por estar aqui, é uma honra, uma satisfação enorme poder falar dos assuntos polêmicos, poder falar dos nossos conteúdos aí sobre ferramentas elétricas, né? Vim também do Senai, então foi uma bagagem longa aí também, 8 anos envolvido com as ferramentas, né? Desde a época do Senai, que já trabalhava ali um pouco também, e a partir daí trabalhei na área de treinamentos de manutenção de ferramentas elétricas para o Brasil e agora também expandindo esses conteúdos para toda a América Latina, né? E ferramentas elétricas é um ramo bem grande, o mundo inteiro usa, então a gente dá um suporte para a América Latina também. Como eu costumo dizer, é um universo, né? Um universo completo. Mas bom, vamos começar então o nosso papo? E para começar eu quero trazer aqui então já para a conversa o Léo, perguntando para você o seguinte, Léo, eu sei que você está à frente da Macroservice, você tem toda a parte da gestão, mas você continua com esse contato direto com os usuários, o contato direto também com a sua equipe de mecânicos, enfim, você está dentro de todo esse ambiente, né, da assistência técnica. Sim. E você deve encontrar muitas situações inusitadas lá no seu balcão, né? É uma escola, né? Estou até imaginando aqui. Lá. Então eu queria perguntar para você nesse sentido, né? Como que é essa rotina, como que é estar à frente de uma assistência técnica hoje em dia, e o que você vê assim que são os principais anseios dos consumidores ao chegar numa assistência técnica? A assistência técnica, como é que eu vou te dizer? Eu nunca recebo um cliente, nós da assistência técnica, representando aqui todas as assistências técnicas do Brasil, né? Claro. A gente nunca recebe um cliente que venha bem motivado com uma assistência técnica. O cliente nos procura por quê? Porque a máquina dele estragou. Nunca chegou uma caixinha de bombom ali? Chega. Às vezes o atendimento é bom e tal, chega alguns presentes, né, alguma coisa. Mas realmente a gente recebe o cliente numa situação complexa, desafiadora, tá? Porque ele vem, o equipamento dele parou de funcionar. Ele estava no meio de uma instalação, no meio do serviço dele, o equipamento parou. Então ele nunca chega muito bem, ele chega já com uma experiência negativa. Tem que fazer um treinamento já de como abordar o cliente, conversa, né? Entendendo que a situação dele também é delicada, que ele também tem um serviço para fazer, né? E esse é o grande desafio, né? Transformar disso numa oportunidade de negócio para assistência, mas também poder resolver o problema dele. E é isso que nos motiva, né? Uma vez a gente conversando já dentro no encontro de assistências que teve, né, a gente tentando arranjar qual a razão de existir, né, o que nos motiva a cada dia, né, é resolver problemas, né. Sim. Eu acho que isso tem que estar no teu sangue, no teu DNA, é por isso que a gente gosta, né, de pessoas, gostar de pessoas. Trabalhamos com pessoas e para as pessoas. E a empresa é formada por pessoas, elas que fazem a diferença. Com certeza. Que nesse momento é um problema para o cliente, mas é o ganha-pão, o modo de vida, né, a profissão que nós, né, que trabalhamos com assistências técnicas, escolhemos. Sim. Mas assim, pegando um caso bem inusitado que tenha chegado ali no balcão, alguma coisa que você lembre, que falou, olha, essa situação foi uma situação diferente do convencional. Não deve ser difícil, cara. O mais comum que acontece é, cara, o cara
traz a máquina dele e ele acha que é pouca coisa. É só um cabinho. É só ele já traz com a solução. Não, foi tal coisa aí. Não precisa avaliar, não. Foi o. Tinha um cliente, até um cliente que comprava peça nossa, né? Que atrás do balcão dele tinha. Não é só escova de carvão. O cara escreveu, isso é sério. Né? O cara escreveu atrás do balcão, botou uma mensagem, né? Não é só escova de carvão. Porque todo mundo diz, é só escovinha de carvão. Porque o cliente no anseio dele acha que vai ser resolvido de uma forma mais rápida. A esperança é a última que morre. E tal, né? E nunca é, né? Tu abre uma máquina. Aí tu vai vendo outros problemas que acontecem, né? Até trouxe algumas imagens, se a produção tiver aí, até pode colocar. Cadê a produção? As imagens, cara, tem várias curioso. coisas, né? Então, para colocar, a primeira dela ali, ó. Olha que legal. Nossa, que eu não isso? sei como, mas o cara conseguiu adaptar uma lâmina de roçadeira. É uma... Nossa. Numa esmilhadeira. Isso aí foi feito lá na nossa... Uma foto, uma imagem. Isso aí pra pegar na canela de um... Eu não sei como é que ele usou essa máquina, né? Não, chegou assim pra nós. Liga e já tem que tirar a mão correndo, sei lá, né? Pelo parafusinho saindo ali, provavelmente foi uma tentativa de ver se era realmente só escova, né, cara? Aí tu recebe coisas assim, né? O cara coloca duas dessas e vira um helicóptero ali. Que não só é curiosa, mas também bate na questão da segurança. Sim. E eu acho que é o principal caso que nós temos, né? A preocupação maior que nós temos. Né, porque montar e desmontar, qualquer um é capaz de fazer isso, né? Mas quando a gente fala de uma assistência técnica, a gente está falando de alguém que foi preparado, foi treinado, foi orientado para trazer um equipamento, se não em 100% das condições quando ele saiu de fábrica, mas o mais próximo possível. Principalmente no caso da segurança também, né? Desempenho e segurança. Aconteceu vários casos, batendo nesse caso da segurança também, serras, por exemplo, né? Que o cara, a serra da skill, aquela que de bancada, né? O cliente levou uma e disse, cara, quero tirar essa proteção aqui. Posso tirar? Os caras não pode, faz parte dela e tal. Mas é a máquina dele, né? E ele tem autonomia de que nem essa adaptação que foi feita aqui, ele fez. 2 semanas depois, esse mesmo cliente voltou, não, foi uns 20 dias depois, ele voltou com um dedo. Nossa. Lembrando, a gente já mostrando aqui como não fazer, né? Inclusive, as imagens que a gente mostrar aqui, pessoal, por favor, não é para servir de inspiração, não. Por favor, é do que não fazer. A criatividade brasileira. A pessoa vai assistir lá, nossa, que boa ideia. Acho que eu vou replicar também. Não, por favor. Nós temos mais imagens aí, produção? Tem outras aí, por exemplo, já pegamos carrapato. Dentro do equipamento, né? Agora, onde essa máquina andou, a gente não sabe, né? Mas ali um monte de carrapato. É o item que a gente precisa colocar junto na qualidade, viu, Gu? Fazer os testes também junto com carrapatos. Vamos colocar. A gente tem o teste lá de granalha, que a gente chama, que a gente coloca lá a máquina para ver como é que é a absorção de pó. Coloca a absorção de carrapato também. Essa máquina, por exemplo, é só escovinha de carvão, né? É só. Tu pega tá na cara. Equipamentos de uma forma bem, bem curiosa, né? Tinha uma época que nós consertávamos, fazíamos assistência para o IML. Né? Pro IML, caramba. Para hospitais. Vai ter essa imagem aqui. Não. Já imagina como a máquina vinha, né? Assim, caramba. Uma época atrás já chegamos com os resíduos. Os resíduos. E muitas vezes trazendo para esse nosso mundo é o que acontece quando você tem lá uma atividade, um projeto, uma construção, a máquina para por muito tempo. Aonde ela está sendo armazenada, né? Tem que ter uma condição também. Nossa, essa aí também tá judiada. Tá judiada. Então, microfissuras ali que vão entrando dentro da máquina. Isso aí até é ruim também porque tá na entrada de ar, né? Sim. Ali, o aquecimento ali já tá lá em cima. Já tá lá em cima. Aí estoura tudo ali. Nossa, aí a escova. É só escova. É só um cabinho interrompido. Essa é excelente. Tenho certeza que todo mundo vai copiar aí, né, em casa. Nossa. Temos mais, produção? Não? Essas daqui eram as do Léo. Achei legal. Nós trouxemos, assim... Algumas de delas, muitas. Né? É que cada um fez uma seleção aí de imagens pra gente comentar, porque falando de ferramentas, tem assunto... Não, se a gente for colocar tudo que a gente vê, e na internet tem muita coisa também, né? Tem. Nossa... A gente tem que tomar muito cuidado, porque o assunto da internet, ele tá ali bem preparado, bem elaborado. Então tem muita gente que acredita que aquilo é real, que aquilo realmente vai trazer a solução para o cliente, né? Então o cara não tinha uma roçadeira, não tinha um cortador de grama, e ele achou uma forma de... adaptação. Exato, achou uma forma de adaptar para trazer a solução para ele. E tem muita gente que acredita que aquilo é funcional, que aquilo vai funcionar da maneira correta, vai atender realmente a necessidade, esquece de segurança, esquece de
desempenho da máquina, aí chega lá na assistência, né, cara? Tudo carinhoso, minha máquina aqui parou. E a gente sabe que não é bem assim exatamente por esses motivos aí. Então, quando a gente fala de cuidados, até com uma ferramenta elétrica, né? Esses cuidados, eles não começam ali no momento do uso. Eles já começam no momento da venda. Então, para esse usuário que precisou de uma roçadeira lá na frente, ele não pensou no momento da compra, né? Então, sempre que eu vou comprar uma ferramenta, eu tenho que pensar aonde eu vou usar, como eu vou usar, exatamente para evitar essas adaptações. A sequência. Acho que ele deve ter pensado assim, uma roçadeira esmerilha. Aí ele falou, não. Mais uma esmerilhadeira posso roçar? Pô, vi na internet que dá. Aí ele falou, então eu vou nessa. Gira igual, vamos Engenharia alternativa. Tem dinheiro pra uma só, qual que eu pego? Mas e aí essa ele aprende dica... isso aí, cara. Ele aprende isso daí e já prefere trazer o 2 em 1, né? Então eu consigo comprar uma ferramenta e usar... Esse 2 em 1 é perigoso. Esse 2 em 1 é perigoso. Mas essa dica do Gabriel é super importante, né? Porque, na dúvida, aonde nós vamos buscar a informação oficialmente? Provavelmente você vai num site, você vai pesquisar, né, num site oficial, na página do fabricante, ou, por que não, na própria assistência técnica, né? E pedir ali uma dica do que pode ou não pode, do que é permitido, da capacidade da máquina ou não. Isso é super importante, inclusive, para a vida útil Com do certeza. equipamento. E você, Gabs? Você tem alguma história aí no seu tempo aí, inusitada aí que você lembra pra gente aí? Todas eu acho que não vai ter tempo, cara. Todas a gente só tem... Tem história também, né? Tem a imagem aí pra gente, Dá? Temos imagens aí? A famosa frase, não façam isso em casa. Mas na assistência chega muito, tá? Esmerilhadeiras, tanto de 7, de 4, até mais de 7, 9 polegadas, com a lâmina pra madeira, né? Nossa. Sim, com a falsa até imagem ou ilusão de que a máquina com um disco maior vai render mais. Enquanto que com um disco maior ela gira num outro velocidade periférica do eixo dela, ou seja, corre o risco desse disco, né, quebrar, nesse exemplo mesmo que vocês deram, e não necessariamente você vai ter o rendimento, porque você tem a perda, a pulverização do seu disco com mais velocidade. Vamos as imagens. Nossa, Gabriel, você tá assistindo... Isso é The Walking Dead? E foi difícil escolher a que era mais chocante. Cara, porque ali, cada vez que ia passando pra frente, você descobria até onde vai a criatividade brasileira, né, cara? Isso aí eu penso no apocalipse, o cara usando um negócio desse aí pra atacar os bichos aí, cara. Então aí quando a gente fala dos cuidados com a ferramenta, já começa nesse momento da compra, e comprar a ferramenta certa. Qual que é o trabalho que eu preciso fazer? Assim, para o vendedor ou técnico da assistência poder indicar qual que é a ferramenta que você precisa. E aí, nesse caso, o usuário tinha uma furadeira em casa. Mas sem brincadeira, o tempo que ele gastou para fazer isso aí, o tempo, o material, cara, tava próximo ali de comprar uma serra já. Tá próximo, porque o tempo que ele investiu aí. Não, sem contar que dá para dizer que tem 3 em 1, né? Pelo eixo e a porquinha da esmerilhadeira ali também. Então, assim, é um Frankenstein total ali, né? E aí, da necessidade de uma furadeira, ele transformou ali em uma espécie de uma serra circular, né? Então, aí a gente já vê aqui uma ferramenta, primeiro, onde ela trabalha ali com bastante rotação, né? Uma furadeira onde é mais rotação do que torque, porque o trabalho que ela executa é um trabalho de corte, né? Então, ali é mais voltado para a parte de rotação. E aí o cara acaba colocando um disco pesado, um acessório pesado que não é apropriado para a ferramenta, isso já força o conjunto mecânico da ferramenta. Não, então, com certeza. Já tem um risco aí para a ferramenta. Sem contar que a proteção não é adequada. Não, né? Que proteção ali. Proteção. Aquilo ali... foi uma tentativa ali, pelo menos buscou, né? Colocou. Não, teve a boa intenção ali, né? Teve a intenção, cara, mas mesmo assim não anula o fato de, no momento da aplicação, isso gerar um acidente, né? E aí não tem como recorrer, porque foi uma adaptação criada pelo usuário. Essa já vem em algum filme de terror, até melhor a gente já trocar. Tem outra aí, produção? Nesse caso aí, o que eu torço... Manja da eletricidade, da adaptação ali de elétrica. Pô, cara. Talvez o que tinha original da máquina não fosse o suficiente, ou deu algum defeito, precisou... Ou a máquina nem original, no caso, né? Isso eu não conheço. Cara, o que acontece muito, né? O cliente compra um equipamento que não é original, não encontra peça,
Isso é um dos grandes problemas, né? E aí só resta ele ou botar a máquina fora ou fazer uma adaptação tipo interruptor desse. Daí. E aproveitando, Léo, no teu caso, né, como que você orienta o cliente com relação à garantia? Quando acontecem esses casos, como a gente tem visto aqui, de adaptações, né? Como explicar para o usuário que uma adaptação, por exemplo, não é coberta pela garantia do Sim, isso acho que é bem claro, né? Não tem muita discussão. Nosso trabalho como assistente técnico, né, é passar uma informação técnica. A nossa venda dos produtos que ali comercializamos, seja máquinas novas que a gente comercializa, a nossa loja, ela é caracterizada já por uma venda mais técnica. Primeira coisa, identificar na assistência técnica o real fato, diferente de outros meios, canais de compra, nós tentamos identificar qual aplicação para o equipamento para vender o produto certo. Já começa por aí. Quando eu recebo máquinas aí que vêm com adaptações e problemas, fica claro, a gente mostra. Primeiro a questão, nem tanto me preocupo com a máquina, se vai estragar ou não vai. Acho que a primeira preocupação é a segurança. Então, o cara vai estar usando um equipamento que vai estar pondo em risco a segurança dele e de outros que estão ali perto, né? Isso é uma coisa que não tem volta. Não tem volta, cara. O que eu recebo muito é esmerilhadeira com disco para corte de madeira, a lâmina, né? Isso ficou até famoso lá no Rio Grande do Sul, num evento que teve, o cara cortando uma árvore, né? E escapou e deu um trava, e o cara acabou morrendo, né? Falecendo e tal. Primeiro isso. E depois, claro, porque danifica o equipamento, óbvio, não tem garantia nenhuma em relação a isso. Nenhuma adaptação é permitida pelo fabricante. Não foi vocês que tiveram anos e anos estudando e desenvolvendo um produto para entregar na condição, não é à toa isso. Tem soluções para tudo. Inclusive eu tava até vendo na internet e me veio, além das adaptações, também tem as soluções que o pessoal arruma, né? O pessoal ensinando a limpar a máquina. E aí tem, logicamente, alguns produtos aí específicos para isso, mas aí também tem as receitas que o pessoal também inventa ali. Cara, tem os produtos que você joga ali com a máquina funcionando para tirar ali você pode falar até melhor do que eu. A sujeira. A sujeira. E aí também tem a forma, você liga a máquina, pensa na máquina a cabo, a energia. Nos filmes você vê o pessoal lá, a pessoa na banheira, outro joga um secador, já era. Aí a pessoa me vem com a ideia de pegar a furadeira ligada assim e colocar na água. Assim, lavar a furadeira com ela ligada. Aí tira assim, viu? Não dá nada não. Tal. Esquecendo que água e eletricidade exato. Um grande perigo. Fio descascado ali. Cara, então é os ensinamentos, viu? Não acontece nada, pode lavar que dá certo. E o perigo disso é que são vídeos bem preparados, né, cara? Então a maneira que você pode instruir, que você pode influenciar alguém é muito grande. Às vezes a gente não tem essa consciência do risco que aquilo, porque eu vi num vídeo, às vezes alguma pessoa que pode até estar vestindo uma camiseta da marca, né, de um fabricante, mas não é um representante. Então passa aquela orientação, o cliente vê, o usuário vê, é a marca que está anunciando, então eu vou fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vê, da onde a gente tira as informações, né? Sempre de um fabricante, sempre de um representante que seja autorizado, né? A gente vai ter as informações mais seguras. Orientação oficial sempre, manual de instruções, todas as máquinas vêm com esse manual, os portais de comunicação e atendimento, né, da companhia, como a nossa, como a Bosch, e assistência técnica. Bom, a gente falou bastante aqui do que não pode fazer, do que está errado, das adaptações. Agora, pensando num usuário, num cliente que comprou um equipamento e quer fazer ali alguma manutenção. O que é permitido esse usuário fazer de substituição ou de uma análise antes dele ir para uma assistência técnica, por exemplo? Acho que assim, a parte de assistência, eu vou falar um pouco mais voltado da parte do usuário, o que o usuário pode fazer em casa, né? Então, quando a gente fala de manutenção, eu talvez não utilizaria esse termo manutenção. Porque a gente sempre bate naquela tecla que o usuário não pode abrir a ferramenta, né? Que se ele abrir, a gente compromete garantia de uma ferramenta, a gente pode comprometer o funcionamento de uma ferramenta a partir do momento em que aquela manutenção não tenha sido sido feita da maneira correta. Então tem N fatores que podem influenciar no bom desempenho da ferramenta. Né? Então, quando a gente bate nessa tecla de que o usuário, a gente não recomenda abrir, que leve até um autorizado e tudo mais. Então, a parte de manutenção, eu substituiria pela ação preventiva. Uma ação preventiva. Sim, tem N fatores aí, não é só não, tá? Fiquem tranquilos aí.
usuários, vocês aí de casa, fiquem tranquilos que a Bosch não treina as assistências para sempre negar, para sempre não, que não pode isso. Claro, vocês têm direito a muita coisa assim, inclusive hoje eu vou passar aqui para vocês algumas orientações que vocês podem fazer em casa. Olha só. E que delas, né, mesmo que sejam simples, muitos não fazem. Por exemplo, formas de armazenamento. Então, Não deixa de ser uma manutenção. Não deixa de ser uma manutenção, né? Então, toda vez que a gente fala de ação preventiva, é aquilo que eu posso fazer para prolongar a vida útil do meu equipamento. Né? Se eu vou precisar de uma manutenção, mas que essa manutenção seja mais para frente, né? E não de forma tão precoce, assim, pô, usei 2 meses, 3 meses, já está precisando de manutenção. Opa, será que é realmente um desgaste natural de uso ou está havendo ali algum uso inadequado, algum armazenamento inadequado? Então, tudo isso influencia, né? Principalmente baterias, ferramentas a bateria que a gente às vezes acaba esquecendo debaixo do sol, né? Que a gente deixa... Aí... Pior coisa para bateria, pior coisa para célula, né? Calor. Sim. Nossa, inimigo número 1. Sim, cara. Assim, às vezes próximo ali, né, com outros equipamentos eletrônicos, que pode haver ali uma condutibilidade ou algo do tipo. Então, ferramentas a bateria, a gente sempre costuma também pedir para tirar a bateria, não deixar ela conectada enquanto fica ali armazenada, porque querendo ou não, mesmo que seja mínimo, tem ali um pequeno consumo, né, dessa corrente da energia da bateria. Então, sempre a forma de armazenamento. Eu terminei de usar, desconecta a bateria, guarda sempre na caixa, não deixa exposta ao sol, não deixa no carro, não deixe exposta à umidade, né? Não lavem as ferramentas. Então, quando a gente fala dessa ação preventiva também, de limpar, vocês podem sempre utilizar um pincel, um pano, né? Tem muita gente ali que acaba passando um álcool isopropílico nas carcaças para tirar um pouco o excesso do pó, que aquele pó às vezes acaba entrando na ferramenta e prejudica o processo de ventilação, né, de refrigeração da ferramenta e tudo mais. Passar um ar comprimido. Um ar comprimido pode, não tem problema nenhum. Só tomar cuidado, né? Vamos utilizar, né? A gente acha, é só um arzinho, é vento. Mas toma cuidado, coloca um óculos, coloca um, né? Vamos. As impurezas do ar. Exato, já vi cada coisa. Porque a ferramenta em si também, ela tá cheia de partículas ali, né? Trabalhou com metal, trabalhou com concreto, então aquilo tudo tá impregnado. E não adianta você colocar só pra você, chegar do lado do teu amigo que tá sem nada ali, ó. Você espalha no ambiente todo lá. Cara, isso aí, passa longe, passa de maneira correta, né? Vai ali para um lugar mais afastado, utiliza os equipamentos de segurança, né? Óculos e tal. Pode ligar a ferramenta para ela trabalhar no fluxo do sentido de refrigeração da ferramenta também. Então, aquela sujeira já passa pela ferramenta e sai, né? Que tem sempre os canais de entrada e saída de ar. Então, ela já sai, já é uma boa limpeza ali também, a limpeza externa, né? Sempre que não estiver utilizando a ferramenta, não deixar jogada. Então, tudo isso é válido também quando a gente precisa manter a saúde da ferramenta. E uma coisa que é muito importante também, que muita gente não dá atenção, é falar sobre o cabo. Primeira coisa, a forma com que você enrola, a forma com que você armazena, aquilo pode prejudicar a sua ferramenta. Nossa, eu acho que o Léo deve... Cada máquina que chega lá vem de um jeito, né? A gente tem bastante coisa. Até porque a assistência, na realidade, todos os nossos técnicos foram treinados pela fábrica para poder prestar o serviço de manutenção. Sim. Né? Então a gente recomenda, dentro do período de principalmente garantia, o cliente acho que nem não pode mexer, que tu perde o período, não tem nem por que mexer, só levar, né, dentro de uma assistência. E o equipamento ele tem um certo período que ele precisa de uma manutenção. É que não é diferente de um veículo. É inevitável. Então o veículo, tu troca o óleo, tu tem que fazer a manutenção periódica. E numa ferramenta não é diferente. A diferença é que o veículo tem ali, tem toda uma tabelinha, uma coisa e você segue. A ferramenta você espera acabar ali o negócio, dá problema para você poder levar. Não é só fazer manutenção. O pessoal pensa, é só a escova de carvão, né? Mas se fosse o problema da escova de carvão, então vamos fazer umas escovas de carvão mais compridas para durar mais. Né? Daí duraria mais, né? Tu não precisaria manutenção. Gasta o motor, mas a escova dura mais. Mas coincidentemente é o período que a máquina tem para trabalhar e receber uma manutenção. Exato. Eu preciso abrir para aumento da vida útil, aquela máquina tem uma caixa de engrenagem, né? Ela tem um coletor induzido. Eu preciso abrir com cuidado aquele equipamento pela equipe técnica capacitada, abrir o equipamento, trocar a graxa, trocar o óleo, né? Se necessita, fazer uma limpeza interna. Eu vou aumentar a vida útil do meu produto, do meu equipamento, né? Isso é muito importante. É muito nessa linha do que você comentou, né, Léo? A manutenção ela pode se dizer, que vocês falaram aqui, em 2 momentos. A preventiva, com certeza é muito mais barato, e a corretiva, que aí você não tem outra alternativa a não ser realmente investir, né, na substituição
das peças ali. E essa é mais cara e acontece quando tu não poderia, quando tu tá usando, né? Quando não poderia ocorrer. Quando Quando tu tá operando ela. Você vai lá na casa do cliente, lá o cara tá... E tem cliente que é... Cara, vou confessar que meu pai é um desses. Você tá fazendo, o cara tá aqui, ó. Já vai entregar aqui, ó. Aí, pai é o pô, não é. Fazer o quê? O cara tá lá te olhando. Imagine nessa hora que tá olhando ali, por trás assim, do seu ombro, a máquina para, não sai o serviço. Ali é... Não tem plano B, meu. E aí, você vai correndo pra assistência e fala, cara, consegue pra hoje? Preciso da máquina urgente. Chega de manhã, preciso da máquina pra hoje à tarde. Não, você deve... Isso a gente acontece muito, né? A gente tem uma linha hoje, que é o Express ali, que a gente tenta resolver os problemas na hora. Do cliente. Mas nem sempre tu vai ter todas as peças. Hoje, falando aí de assistência técnica, nós temos com a Bosch, mais de 20 mil itens de peças, né? Então as assistências não vão ter 20 mil itens, todas as peças à disposição sempre. Nossa. Tu não vai conseguir ter uma logística, por muitas coisas tu resolve na hora. A gente não faz nem ideia, né? Nem então, 20 mil peças. 20 mil itens, mais de 20 mil itens hoje de peças. Para uma assistência gerenciar isso e ter um estoque que realmente faça sentido ter, dos equipamentos, claro que tu tem os itens que mais giram, mas às vezes traga um item que tu não tinha no teu estoque. Sim. Por um motivo A, B, C, não faltou. E aí tu não consegue fazer o reparo do equipamento, tem que esperar, tem que encomendar a peça, tem que vir. Isso é um desafio muito grande. Então já fica... E o cliente está lá precisando terminar o serviço, porque a máquina dele estragou. Então ele vai ter que comprar outra máquina, vai ter que, enfim, alugar algum equipamento, não sei, terminar. Por isso que eu digo, a prevenção é a melhor, com certeza, melhor solução. Então se eu tenho um equipamento, já está há algum tempo comigo, a gente sempre orienta, cara, bem tranquilo, larga o equipamento aqui, a gente faz uma limpeza, lubrificação, teu equipamento vai aumentar, a vida útil, tu vai ganhar muito mais dinheiro. Assim. Aproveita aquela semaninha que o serviço tá mais light, faz um rodízio, larga para manutenção, não é só a corretiva. E aí, pra gente encerrar esse assunto, né, do que o usuário pode fazer, o que o usuário não pode fazer, né, então a gente vê que o problema, né, quando uma ferramenta, às vezes, quando precisa de uma manutenção, ela não tá somente na ferramenta, que o usuário chega na assistência, né, procurando ali alguma coisa que precisa ser feita com a ferramenta, mas não necessariamente tá ali na ferramenta. Os agregados influenciam muito, né? Os acessórios, a gente vê as adaptações ali que podem influenciar no funcionamento da ferramenta, usos de extensões, cara. A extensão é um negócio que é complicado, a pessoa compra a máquina lá, o fio vem um pouco mais curto. Pode usar extensão? Pode. O problema é você pegar aquela extensão da espessura de um fio do celular, de um carregador de celular, para usar uma lixadeira com a bitola de 8, né? Vários metros, deixar ela enrolada, são vários problemas. Vai diminuindo muito, né? Tá estranho. Chega pro Exatamente. Estranho, tá esquentando o fio. Não sei porquê. Criou uma resistência ali, né? E aí o cliente, né, Léo, ele chega como lá na assistência? Cara, minha ferramenta, ela trabalhou 1 hora, eu não esforcei, eu usei para fazer um corte numa chapinha de metal ali, né? Mas realmente o problema não estava ali no uso em si, no esforço que ele estava aplicando, estava na extensão que ele estava utilizando, estava na extensão que ele pegou ali do ventilador, né, que usa em casa ali e tal, para conectar um cabo que exige ali um consumo muito mais alto de corrente. Muito comum nas brocas, né? O cara no martelete, cara, não tá furando. Mas como assim não tá furando? Não tá. Claro, já caiu as vites da broca, já né? Só a liga metálica. Ou na serra não tá cortando os dentes disco da serra, já quebraram. Não é ferramenta. E aí tu tá sobrecarregando todo um equipamento, né? Que não vai dar o mesmo desempenho ali, não vai ter o desempenho. Ou seja, a gente pode resumir aqui nessas dicas do maquinário, cabo, todas as condições da máquina, pode resumir no acessório, a gente pode resumir na aplicação, o limite dessa aplicação. Normalmente a máquina vem ali com um fator determinante, diâmetro na madeira, diâmetro no metal. Então, tudo que tiver excedendo esses limites vão levar também a essa manutenção corretiva, né? Que é a que fica... Acontece tudo maior. Isso, não podemos esquecer também que falhas acontecem, ou o problema pode ser da máquina também. É por isso que, na dúvida, leva na assistência, não tenta dar uma de... se você não... Tem gente que conhece e tal, cara, mesmo assim, leva na assistência. Vai ser mais seguro. Vamos saber diagnosticar da forma correta, né? Até na forma correta da montagem do equipamento. Exato. Eu recebo muita máquina, o cara compra a peça numa assistência ou na internet, tenta consertar a máquina e não consegue. Aí traz pra você desmontar. Uma caixa de papelão, uma caixa de leite, assim, traz a máquina desmontada aqui, ó. Cara, não consegui montar. Porque desmontar é barbada. É fácil. É a parte mais fácil. Mas montar. E na hora da montagem... Uma furadeira... Uma furadeira vira Quantos itens tem ali dentro? E se for um martelo?
Um martelete. Martelete. Nossa. Montar só para um rolamento, já pensou? E tu tem todos os macetes de montagem. Porque tu nunca vai montar e desmontar uma máquina nova é uma situação. É mais fácil. Agora, tu pegar uma máquina com tempo de uso, com bastante tempo de uso, quer dizer que ela já está com folga, já está com desgaste de carenagem, de carcaça, de engrenagem. É mais complexo fazer esse trabalho. Não é para qualquer um. Então, tu precisa realmente ter uma manutenção. É muito mais em conta do que tu tentar fazer em casa. Que tu já consegue ver o desgaste prematuro de algumas peças, trocar realmente o que precisa. Porque às vezes o meu cliente que compra a peça, ele acha que é aquilo ali. Então ele gastou, comprou e não foi aquela peça que tu precisa. No meu caso, todas as manutenções que eu faço de chuveiro, campainha em casa, tudo eu compro a peça e depois eu vejo que não era, mas é só você levar na assistência. Fazer um estágio lá com o Léo, hein? Beleza, aproveitando esse momento de pode ou não pode, a gente preparou um quiz aqui para vocês de uma das principais, ou algumas das principais dúvidas que aparecem no nosso saque, que aparecem no nosso dia a dia. Todo mundo mão na orelha. Valendo. A primeira delas, talvez uma das mais fomentadas nas redes sociais, que é a questão da Serra Mármore utilizar disco para madeira. A Serra Mármore corta madeira, Gabriel? Novela. Boa pergunta. Depende para quem você pergunta, cara. Vai ter gente que vai falar que sim, né? Mas acho que assim, quando a gente trabalha com aplicação de uma ferramenta, é sempre importante, claro, antes ler o manual, saber a ferramenta que eu estou comprando, acessório correto, tudo mais. Mas a gente relacionar o próprio nome da ferramenta, né, cara? Então, qual que é o trabalho de uma furadeira? Bater massa? A gente tem imagem disso aí também, viu, cara? De uma ferramenta adaptada aí com uma haste mescladora para misturar massa. Isso então, aí, assim, a gente vê bastante. Eu comprei uma furadeira, qual a função? Furar. Comprei uma serra mármore, qual que é a função? Cortar madeira. Cortar madeira. Brincadeira. Serrar mármore. Exatamente. Então, assim, sempre tem um jeitinho ali que pode acabar adaptando, tudo mais. Então, aquilo tem que ser feito sempre da forma mais correta, né? E hoje o usuário ele acaba trazendo a serra circular, que seria a ferramenta mais ideal para fazer cortes e trabalhos com madeira, ele traz para a serra mármore, que é aquele que ele já tem, que é um pouco mais acessível também. É o famoso 2 em 1 novamente. 2 em 1 novamente. É mais em conta, né? É mais barato tu comprar uma serra mármore, ela é mais em conta, o valor dela, mas ela foi desenvolvida, projetada inicialmente para cortar granito, pedras, né? Mármores, cerâmicas, mármores e tudo mais. Ela não tem um protetor de disco, então por si só ela está exposto o disco ali, é para ser usado um disco, teoricamente um disco diamantado. Existe o acessório? Existe. Existe o acessório hoje, aquele disco que nós temos, que é um disco especial para corte de madeira, que ele não, ele é muito mais seguro. Um disco de carbeto, de tungstênio. Isso, a Bosch bom, fantástico. Disponibiliza para quem tiver interesse aí. Então. E é muito bom, porque ele te dá um rendimento muito maior, tá? Mas principalmente a questão da segurança, né, Léo? É o que eu bato, cara, não é o problema. A máquina vai queimar, azar da máquina. Não tem problema, a gente conserta, a gente compra uma nova. O problema todo é que, como não tem um protetor de disco ali embaixo, tu pega uma serra com uma lâmina, com a vidia é muito danosa à carne humana, a carne, né? Ela rasga. O que ela pegar, ela vai rasgar. Ela não corta, né? Ela rasga. Ela rasga, né? Então é muito comum tu estar cortando com uma serra mármore e ela saltar, né? Uma serra mármore madeira. Pega um nó numa madeira ou um prego, ela vai para cima. Né? Eu tenho um ponto de contato. Quando ela vem para cima, a minha instinto é justamente me defender com a mão. Sim. Ela vem no meu rosto, eu boto a mão. E eu boto a mão naquele disco. E aí eu tenho um corte que não tem volta. Né? Atora os ligamentos aqui, enfim. Uma besteira. Né? Por isso que eu digo, vai forçar mais a máquina para cortar? Vai forçar. Ela não foi feita tecnicamente para isso. Mas ela corta. E aí o pessoal tenta colocar. Errado não tá, mas não é o indicado. A gente já tem, trouxemos a máquina correta com um protetor que, caso ela pule, aquele protetor de disco vai fazer a segurança, né, a defesa da segurança. Isso é muito importante, muito claro deixar. E nós da assistência, claro, da fábrica e tal, passamos essa informação, porque é uma informação técnica. Dá para fazer? Dá. Mas não é o indicado. Dá para fazer. Tem uma outra ferramenta que vai fazer muito melhor. Vai fazer muito melhor, com mais todos os ajustes, os sistemas de segurança. Foi feita para isso. Foi feita para isso, principalmente também por esses imprevistos como resíduo de concreto, de construção, pregos, grampos, que normalmente a madeira absorve esses materiais, mesmo que estejam ocultos ali. Em algum momento, a serra
Mármore vai encontrar. Mas pensando, então, nesse disco de tungstênio, a gente sabe também, né, Gabriel, que ele tem essa capacidade de corte desses materiais. Exatamente. Quando em madeira. Exatamente. Correto? Então, assim, só para deixar claro também, né? Por que o fabricante, então, disponibiliza um disco para cortes em madeira, sendo que a serra mármore não é o ideal para cortar madeira? Exatamente por esse alto índice de uso da serra mármore para cortes em madeira, a gente não consegue tirar esse disco da mão do usuário. Então, pelo menos eu consigo fornecer um que seja mais seguro para ele, desde que sejam trabalhos esporádicos, né? Então, vou fazer um trabalho, eu preciso, por 2 minutos, cortar uma pequena parte, uma pequena peça de madeira ali, ok. Então, eu substituo por um disco que seja mais adequado para aquela situação, que seria o nosso disco Woodwill, né? Tal. Não tem a pontinha de metal duro, né? Então, é bem mais seguro os dentes. Inclusive, se tiver pregos na madeira, ele corta também esse metal também, tá? Mas não é um disco para metal. Corta o metal também? Então posso usar como esmerilhadeira? Pronto, já vira festa. Então, ele tem essa capacidade. Então, ele é mais seguro exatamente para, no momento que encontrar um prego, por exemplo, o disco dentado, ele vai travar naquele ponto. E esse disco, o Woodwill, que é o disco de tungstênio, ele não vai travar. Ele vai passar tranquilo pela madeira, inclusive pelo prego ali também vai cortar. Então, ele é mais seguro. Então, para essas situações, eu acabo utilizando, mas só lembrando que trabalhos de especialista com madeira que procurem sempre ferramentas voltadas. Isso aí. Vamos lá. Mais uma, hein? Mais uma. Eu sei que a gente puxou esse tema no episódio passado, mas eu acho interessante a gente só trazer aqui para vocês também. Perguntinha do milhão. Posso utilizar ferramenta 220 numa tomada 127? E o contrário. Vai dar nada. 127 não 220? Vai dar nada, né? A tensão maior ali, rapidinho ali, vai ficar um pouquinho mais fraca, mas dá nada. Bem. E aí, você conhecedor um pouquinho da área ali, você esse que é o perigo, afirma aí. Esse que é o perigo. Inclusive, tem gente que transforma uma esmerilhadeira, né, em uma politriz, porque a politriz trabalha com uma rotação menor. Então, como é que o cara consegue diminuir a rotação de uma ferramenta? Põe no 110, trabalha mais devagar, eu consigo. Só que a gente esquece que ela também perde potência, né? Sim, com certeza. Então, ela perde rotação ali, a partir do momento que você encosta a superfície, tende a parar, porque ela não tem a rotação ideal. Então, muita gente acaba usando proposital para trazer uma funcionalidade nova para a ferramenta. Mas não viu tanto de coisa que impacta aí. Errado, exatamente. A partir do momento que eu coloco o 127 alimentado, né, para uma ferramenta que consome os 220, ela não tem energia, né, não tem a tensão o suficiente para trabalhar. Ela vai trabalhar fraca. Então, qualquer esforço que eu exerço na ferramenta, ela tá fraca. É igual a gente, se a gente não comer durante o dia, fica fraco, cara. A ferramenta é a mesma coisa. Então, se ela não tiver alimentação correta, vai ficar fraca. Não adianta fazer uma pergunta depois que eu subir a escada. Vou precisar de uns 5 minutos para respirar. E é a troca de calor, né? Menos velocidade, você troca menos calor, a máquina aquece mais rápido. Esquenta mais. Do 220 para o 127, a gente falou 220 para o 127, do 127 para o 220. É quase. Já tá. E lá a gente vive muito isso. Em Porto Alegre, tu tem essa realidade, né? A capital 127, né? E 220. As máquinas que vêm para manutenção ali. Várias cidades em volta, 220. Então tu tem essa situação, é bem dia a dia para nós. Lá. Então é um erro, né, que as pessoas cometem e vai estar danificando o teu equipamento. Né? Lembrando que você está injetando uma tensão maior do que a ferramenta suporta. Né? Aquele lance de escada que você subiu, Marcão, imagina que a hora que você termina de subir, eu falo, Marcão, tem mais 4, 5 minutos que eu termino de subir. Tem mais 4, 5 desse aí pra você subir. Pô, vai aumentar, cara, muita coisa. Então a ferramenta entende da mesma forma. Me veio aqui na cabeça uma pergunta pro Léo agora. Vou colocar assistência agora, vou enquadrar agora. Vamos lá. Pergunta, hein? Se por um acaso o cara fez, a gente já falou de adaptação, de alguma coisa, o cara fez uma adaptação no cabo. Usou lá uma extensão, emendou, cortou o plug e emendou a extensão. Aí o cara chega com um problema no engrenamento, desgaste prematuro. Aí você vai falar, mas ele fez uma adaptação. No cabo. Você garante você dá a garantia para ele da máquina por uma adaptação que aconteceu no cabo e o problema foi no engrenamento ou não? Não, isso, não fez. Não é garantia. O cara fez uma adaptação. Até por norma de segurança, tá? O cabo ele tem que ser íntegro na saída do equipamento, até o plug. Isso é norma. Isso aqui não tem como, né, numa obra ou em qualquer
movimento. Mas claro que uma aplicação não tá desconexa uma da outra, né? Então tu cobre sim até uma garantia, tu consegue fazer uma garantia se for realmente constatado. É feita uma avaliação técnica por trás disso, né? Por isso que é perigoso tu dizer a garantia não é, se não tem o caso concreto, porque cada caso hoje para avaliação de garantia tu tem que ser feito tecnicamente falando, é emitido um laudo. Né, o equipamento não é no achismo, então tu tem equipamentos que vão fazer medições disso e tu vai poder fazer uma avaliação muito melhor, tá, em cima disso, tem que olhar caso a caso. Sim, e tem como realmente saber... Mas tu tem como saber hoje se certinho. o equipamento foi forçado, se o equipamento realmente, o que causou aquele problema de fato naquela engrenagem, no caso, E deve ter muito dessa sensação, né, Léo, de chegar lá o usuário achando que é uma garantia e ser surpreendido com o laudo da assistência indicando que não. Que não, né? Isso. E pensando nisso, como que é no dia a dia? Muitas vezes é coberta essa garantia? Muitas vezes sim, tu consegue cobrir a garantia. Porque tem muitas, diversas aplicações de trabalho, né? Tu está levando uma máquina para dentro de uma indústria que só aceita um plug específico lá, que tu precisa colocar esse plug. O ideal é que tu faça a instalação do plug na própria assistência. Coisa que na prática é difícil mesmo. Então um eletricista conseguiria fazer um plug stack, um plug diferente, e que se faça isso, né? Então, tem uma flexibilidade ali, não é? Flexibilidade, não é uma questão. Mas claro que problemas no cabo acarretam sim a falta de garantia, sim. Aí a assistência vai... As recorrências, se o cabo está com problema, tu vê que foi um problema elétrico no equipamento, tu consegue justificar aquilo ali. Por isso que eu digo, cada trabalho caso é um CSI ali, né? O cara abre ali... Mas pela prática, muita máquina que tu faz a garantia, muita máquina que tu faz manutenção, os técnicos já estão preparados para aquilo. Eles conseguem rapidamente identificar o que é problema de garantia e o que não é. Inclusive ver se a máquina foi aberta ou não. Né? Então, tem alguns macetes que a gente não vai entregar aqui. Vocês sabem quando na hora que você pega ali, fala, esse cara já mexeu aqui. Já mexeu. Até os caminhos dos fios ali na carcaça. Sabe quando o equipamento tu abre o equipamento, se o equipamento foi mexido ou não. Isso foi mexido por alguém que sabe ou por um outro assistente, tem como identificar isso muito tranquilamente. Né? São treinados para isso, né, cara? Pra ter e aproveitando, Léo, por que procurar uma assistência técnica autorizada, com os técnicos treinados pela fábrica? Primeiro pela capacidade técnica. Tá? Tu vai ter pessoas que foram capacitadas e treinadas de uma forma correta para fazer o melhor preparo, melhor manutenção do teu equipamento, correto. Peças originais. Tá? Hoje tu tem um índice muito grande de peças paralelas no mercado, tanto quanto tu tem máquinas paralelas no mercado, tu tem também peças paralelas, que vão diminuir a vida útil do teu equipamento. Então é muito comum, escova de carvão, por exemplo, tu utilizar não a original. Cara, você não faz ideia do dano que acontece isso pro teu induzido, pro coletor do teu induzido. Eu vou aproveitar para a produção, trazer aqui uma máquina pra gente aqui. Traz aquela máquina original Bosch, nossa, por favor. Aqui, ó. A original. A nossa original Bosch aqui, ó. Olha lá, ó. Quem conhece, hein? Vamos ver. Olha lá. Cadê? Ó, vou mostrar aqui, ó. O modelo é bem legal esse aí. Essa daqui foi, com certeza, eles compraram aqui numa loja Bosch oficial. Você pode ver, essa aqui você daria garantia, né? Com certeza. E engraçado que o cliente chega, né, na minha assistência e ele chega com essa máquina aqui, com outras máquinas, e ele quer que eu conserte. Aí não, tá escrito Bosch. Tá escrito Bosch, é Bosch. Eu tenho nota fiscal disso, mas não sei onde guardei. Eu tenho, porque o cara comprou de uma outra pessoa, que é o terceiro de boa fé, digamos, né? Algumas vezes, né? E acha que é Bosch. Eu disse, cara, eu não tenho peça para isso, não existe peça, é uma coisa fora do... Isso é o problema da máquina paralela, é tu não ter peça para reposição. Por isso que o barato sai caro. Você porque tu vai precisar do interruptor descartável. O padrão de escova de carvão tu não vai conseguir. Isso é engraçado, porque o padrão de escova de carvão é legal, porque até aconteceu uma cena inusitada conosco lá. Teve uma furadeira que chegou lá com um carvão de churrasco. O gaúcho gosta de churrasco, né? Cara, isso é sério. O cara pegou... Levou a sério a palavra carvão, né, cara? Carvão. O tiozinho conseguiu pegar um carvão, lixou, esmilhou do jeito, quadradinho, retangular, colocou na máquina dele e não funcionava a máquina. Ele foi lá, aí ele recorre na assistência. Esqueceu que era de madeira, né, cara? Madeira... Nossa. Cara, e acontece, essas coisas acontecem. Mas o caso da máquina paralela, digamos, dessa máquina portada, não sei como é que a gente vai chamar isso aí, isso acontece bastante. Já aconteceu mais, tá? Acho que o mercado está um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais sadio, as pessoas estão entendendo que o barato sai caro, que eu devo trabalhar com marcas boas, que eu tenha, principalmente peça de reposição. Porque a escova vai terminar. Eu vou precisar de uma peça de reposição.
Claro. E é muito mais barato eu ter a peça, fazer a manutenção, usar a peça original, naquela pergunta que tu me fez. Cara, a peça original ela vai garantir a vida útil do teu equipamento muito maior. E a manutenção da forma correta. Porque não é, que nem eu te falo, tu pegar uma máquina nova e fazer a manutenção é uma coisa. Agora, tu pegar uma máquina que já está bem usada, são diversos macetes e técnicas que são feitas que vai aumentar a vida útil, uma limpeza de coletor, sabe? E eu tenho certeza que quando chega, vocês não fazem só o serviço que foi pedido. A máquina tá ali, tá suja, Toda a máquina hoje na assistência técnica Bosch, tá? Autorizada, ela é toda, 100% dela aberta. Todos os parafusos, todas e lavadas. Legal. Da forma correta, com o produto correto. Não é só o serviço. Ou seja, se tu olhar por dentro, tu pode passar a mão dentro da tua máquina que ela tá limpa, né? Ela tá toda aquela graxa antiga foi tirada. Então isso aumenta, se tu troca o óleo do teu carro para aumentar a vida útil do teu carro, da ferramenta é a mesma coisa. É super importante o que você comentou, né, Léo, dessa parte da autorizada ter esse know-how, ter esse conhecimento. E a gente está com um dos maiores especialistas aqui no Brasil em termos de dicas, de ensinamentos de manutenção de ferramentas, e que pode também colaborar, né, Gabriel, com relação ao diagnóstico, porque não é simplesmente trocar uma peça, você tem que ter aquele macete, aquele jeito de substituir, entender qual que é o momento que a peça está na sua vida intermediária, ou já a sua vida útil terminou. Exato, até porque quando a gente avalia uma peça, né, a gente não olha somente para aquela peça que deu defeito, aquela peça ela trabalha com um conjunto de outras peças. Então, por exemplo, um induzido, né, que eu tenho ali que sofreu alguma falha, que precisa ser substituído, esse induzido trabalha com uma engrenagem. Então, se eu faço a troca do induzido, né, chego lá na assistência, quero o induzido, vou lá, troco. Aquele induzido ele vai trabalhar com uma vibração diferente, porque ele está novo, trabalhando com uma engrenagem que ainda continua usada. Então, nessa avaliação, ela tem que ser completa, né? E aí onde entra o know-how de um técnico. Isso. Então, o usuário, às vezes, acaba substituindo, esquece que tem outras peças que precisam ser substituídas também, que trabalham juntas. E a famosa diferença, né, do técnico para o trocador de peças. Boa. Isso é a famosa, a máxima que tem, né? O trocador de peça tem. Mas o técnico vai identificar e diagnosticar, e vai chegar um ponto que a assistência técnica mesmo vai dizer, cara, eu acho que não vale a pena. Nosso laudo é que essa máquina não vale a pena o reparo, por exemplo. Ela já cumpriu com o que ela tinha que fazer. Economicamente não faz sentido mais. Se eu levar, essa é uma função. Se eu levar essa aqui pra você, o que você faz pra mim? Primeiro tira uma foto. Essa daqui tem jeito ainda? E vou falar pra você que tá funcionando. Imagina. Mas aí, se eu levar pra uma preventiva lá? Fazer. Olha isso aqui, cara. Eu acho que ela deve ter acabado o carvão. Pode ser o carvão. Pode ser o carvão. Agora. Se eu falar pra você que ela tá pouco esse carvão. Esse aqui, com certeza fizeram a preventiva pra ela tá durando até hoje. Se eu ligar aqui, ela tá girando aqui. É incrível. E até isso nos dá uma conexão super importante também com relação à Bosch, que é a parte da sustentabilidade, né? A gente sabe dos programas que favorecem esse momento da vida útil final do equipamento, até mesmo das peças. A Bosch ela tem lá o nosso parceiro, que é a Green Electro, que faz essa coleta desses equipamentos, seja uma bateria, seja um equipamento que teve lá a sua vida útil já completada. E é presente também esse sistema de coleta lá na assistência de vocês, né, Léo? Sim, o sistema de coleta é muito importante, tá? Primeiro, essa questão que nós estamos falando de sustentabilidade, de dar o destino correto para a ferramenta, e principalmente de bateria, né? Então, nós temos a caixa coletora de baterias, nós temos a destinação correta de todos os produtos, todas as partes do equipamento, seja até as peças que nós utilizamos no reparo, né? Então, carcaça plástica, rolamentos, a gente dá a destinação correta e faz o retorno com isso, né? Perfeito, maravilha. Bom, antes da gente encerrar, eu gostaria aqui, né, Gol, da gente fazer então um momento que eles conversem entre eles, tirem as dúvidas entre eles. Então, Léo, queria que você, por favor, fizesse uma pergunta para o Gabriel, desse dia a dia seu mais próximo do usuário, depois do Gabriel aqui na fábrica, né, perguntando também um pouco desse nosso mercado. O que você perguntaria para o Gabriel? Ou uma dúvida que seja mais comum, um cara que seja mais comum? Os dois lados ali, ó. O cara da assistência técnica. Da assistência da Bosch e da Bosch para assistência técnica. Assistência vai ser pesado, que eu vou começar, depois eu tenho medo da volta, né? Quem começa? Se quiser, começa. Cara, a Bosch, há pouco tempo, né, entrou com 3 anos de garantia nos equipamentos. Eu acho importante também passar isso. Tem uma forma, eu queria entender, eu não, mas todo um público, o que leva a fábrica
para dar esses 3 anos de garantia? O que realmente contempla esses 3 anos de garantia? Por que nós estamos fazendo isso? Realmente mexer alguma coisa dentro dos equipamentos? Não, o equipamento tem uma confiabilidade que vai durar, usando da forma correta, obviamente, vai durar bem, não vai dar problema dentro desses 3 anos. Eu acho importante até esclarecer isso, eu acho que é bem relevante. Excelente pergunta. Questão. Sim, claro. Eu também quero ouvir. Vai lá. É importante a gente estabelecer um critério aqui que quando a gente fala de garantia, ela não envolve mais uma parte técnica. A garantia está mais relacionada com a parte comercial. Ou seja, uma garantia, né, um tempo de garantia que uma marca tem em relação a outra não significa que a ferramenta é melhor do que a outra. A gente tem marcas aí no mercado que oferecem 3 anos, 2 anos, 1 ano, né, não oferecem garantia, mas isso não significa que uma ferramenta é melhor, é mais durável do que outra. Então, praticamente, a gente caminha conforme o mercado, conforme a demanda. Então, as marcas lançam 3 anos de garantia, a gente precisa caminhar com isso também para ter o nosso posicionamento para ter o nosso posicionamento no mercado também, né? Então, assim, como um argumento mais voltado para a parte de venda, ou seja, essa confiabilidade que o cliente pode ter com a marca, né? Porque a nossa qualidade a gente já garante. Da mesma forma, como a gente lança, né? Coisas aí no mercado também, as outras marcas caminham junto para tentar ganhar esse espaço. Então, esse adicional aí, né, da transição de 2 anos para 3 anos de garantia, a gente está mais para essa parte voltada para um argumento de vendas do que realmente uma alteração técnica. Porque as ferramentas não sofreram uma alteração técnica, não foi nada de diferente que tem ali na ferramenta. Embora né, a gente tenha momentos de evolução, né? Por exemplo, Sim. se você pega a linha bateria que a gente trabalhava, sei lá, 5 anos, 10 anos, ela tem um ciclo de bateria, ciclo de recarga, que se a gente pega, por exemplo, hoje uma biturbo, você tem um avanço tecnológico, né? Sim, você tem sistemas muito eletrônicos, sistemas de arrefecimento, sistemas que vão fazer também com que a própria bateria dure mais, né? Sim, Acho que esse ponto é importante, acompanhar o que o mercado vem trazer de disputa, da parte comercial, mas eu vejo que a gente vê também essa... há pouco, talvez o passo não seja tão longo, mas a gente vê essa evolução, por exemplo, motores hoje brushless para ferramentas elétricas, né, como a gente tem a nossa esmerilhadeira GWS 30PB, então, tudo bem que a gente ainda tem vamos dizer assim, uma quantidade de produtos que está ali num padrão standard, mas a gente está lá com uma linha HD, trazendo também cada vez mais potência, como foi a GSB 13, GSB 16 agora. A tecnologia vai evoluindo, os materiais vão evoluindo, você pega fabricantes de aço, fabricantes de matéria-prima, de plástico, vai tudo evoluindo e as máquinas vão ficando mais duráveis e a gente pode garantir para vocês que a nossa equipe, lá na qualidade que quando eu trabalhava lá, a gente buscava todos os dias materiais que a gente podia substituir. Se a gente trocar esse material, quanto que a gente ganha? Vai ficar bom, vai ficar ruim? Não, fizemos o teste e não ficou legal. Então, esse material aqui ficou melhor, então vamos trocar por ele. Então, porque a gente conseguiu... Se a gente tiver uma máquina que dure menos do que a anterior, já sabe o time que vai comprar, né? Não, se durar menos, não passa. Porque uma marca para garantir 3 anos, realmente tem que ter uma qualidade. Sim, com certeza. Outro exemplo rapidinho também foi a substituição, né, da engrenagem por dentes retos da GSP 1316 para esse novo modelo aí. Então a gente teve assim, uma alteração, mas uma melhoria, nada que seja, nossa, que máquina diferente, né? Então foi nesse sentido. Mas claro, tá sempre em constante evolução. E aproveitando essa transformação da engrenagem com os dentes retos para os dentes helicoidais também, para trazer um pouco mais de torque, menos ruído, tal. Então a gente tem exemplo sim. Aproveitando para inverter. Agora você perguntando pro Léo, o Gabriel. Vamos lá. É hora de devolver o desafio. Essa vai ser quente, cara. Vamos lá. Vai ser pegada. Polêmica. Cara, você como um representante, né, de uma assistência lá em Porto Alegre, né, diz aí pra mim, numa disputa entre Grenal, quem que leva... Então vamos falar de Grenal. Polêmica. Queria uma polêmica? Queria uma polêmica? Claro. Essa você pode responder depois, viu, cara? Para não se comprometer. Ele precisa voltar para Porto não Alegre. Se comprometer. Tá? Então é melhor. A fase não tá boa para falar de Grenal, de futebol, acho nem pra... Então. Mas assim, então vamos para uma mais leve. Vamos para uma mais leve. Então, entendendo um pouco esse mercado, né, de clientes, usuários, eu queria que você trouxesse para nós
uma referência que a gente teve, a gente saiu aí de uma situação de pandemia, né? Então, da situação que a gente tinha antes da pandemia e depois agora da pandemia, o que você percebeu de diferente, de repente, um comportamento de um usuário, as ferramentas estão chegando cada vez mais de uma forma diferente, com uma intensidade diferente, o que isso mudou para você, ou você teve que se adaptar em algum momento, como é que funcionou isso? Olha, a pandemia, falando de pandemia de comportamento do consumidor, talvez foi a questão que eu mais identifiquei, né? Alterações, assim, de comportamento. A pandemia nos mostrou a fragilidade da nossa cadeia de produção, tá? Então nós trabalhamos, que nem eu falei anteriormente, ali com mais de 20 mil itens de peças, né? Tu tem que produzir 20 mil itens em todos os locais do mundo, produzindo um pouco de cada item. Isso aí tem que logística, jogar tudo para o mesmo lugar, para cair lá, no meu caso, na assistência técnica, não sei o que, não sei o que. Houve uma quebra aí muito forte, falta de matéria-prima, diversos fatores. Faltava máquina, faltava peça, faltava produto, faltava tudo. O mundo inteiro. Mundo inteiro, né, cara? Isso é uma loucura. O consumidor estava bem acostumado de um jeito que a cadeia funcionava relativamente super bem, os prazos de entrega e tudo mais. Né? Com a pandemia eu percebi que o consumidor entendeu, ele foi obrigado a entender que não tinha produto. Eu preciso do produto, preciso da máquina. Não tem, cara. A fábrica não está entregando, não tem. Infelizmente. Não é o fornecedor A, B, C, D, é geral. A fábrica lá de chip lá não parou de produzir, os carros tiveram que parar de produzir e tal. E aí nós retomamos esse processo, só que para retomar esse processo é um processo lento de retomada. Né? De produção e tu estabilizar essa logística toda e fazer chegar, que até hoje nós não conseguimos ainda 100% normalizar. Então acho que hoje o consumidor ele está muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais preparado, muito mais tranquilo em relação à falta de produto. Adquirir uma paciência ali. Uma paciência, porque antes ele não tinha essa paciência toda, ele está entendendo mais a dor das fábricas, ele viu, ele conseguiu perceber isso eu noto no balcão. Eu poder dizer, cara, tô com falta nesse produto aqui, nessa peça. Ele entendeu que nem tudo eu vou conseguir botar em estoque. Acho que foi tantos problemas, foi tantas coisas acontecendo que ia falar, isso daí, ele já percebeu que começar a dar importância para outras coisas, ele falou, um atraso de peça por causa da pandemia. Focar no bom, vamos ver o lado bom das coisas. Talvez ele tenha se preparado melhor, né? Talvez N coisas, acho que as empresas, as pessoas se prepararam melhor para isso. Né? Então, ao invés de ter uma máquina só, o cara já teve duas, teve um stand-by, começou a fazer uma manutenção mais preventiva, está se preparando, acho que ele está mais tranquilo em relação a isso. Porque realmente foi um surto na cadeia, né, que aconteceu. Falando foi uma das coisas que eu mais notei. Até porque depois da volta, né, das indústrias, as indústrias baixaram lá por nível 10, 12, de 100% baixaram para 10, 12, voltaram no 100, voltaram no 200%, aquela loucura de produção, hoje tudo está mais estabilizado, né? Exatamente. Isso com todas, né? Bom, que aula, legal. Hein? Que aula, hein, Gol? Gostei. Mais uma dupla top. Pessoal, então, vamos chegando ao fim de mais um Papo de Pro, segundo episódio, e, cara, não tenho nem o que falar desse papo aqui, muito bom. Mas, antes de acabar, eu queria puxar uma tradição que a gente está criando aqui, que eu falei no início, o Piotto, ele trouxe uma máquina aqui pra gente compor o nosso cenário, e eu queria falar pra você, Léo, cara, na sua cabeça, assim, uma máquina que você é fã da Bosch, uma máquina que você, cara, essa máquina não pode faltar na minha caixa de ferramenta. Ou nessa bancada, nesse cenário aqui que faz parte. E você, como assistência técnica, acho que tem contato com várias lá. Máquinas, e qual que é a sua preferida, assim, que falou, não vai me trazer uma serra de mesa, por favor, porque para compor o cenário aqui com uma meia esquadrilha... Olha lá. Mas o pode já vai ser em cima dela. Não, aí você me quebra. Não pode. Cara, a máquina que mais entra, talvez, para mim, lá na assistência, acho que é a esmilhadeira, né? A 925, acho que é uma máquina... Legal. Maravilhosa. Então, já anota aí, produção. Já anota, porque no próximo episódio ela vai estar aqui. Já temos máquina a que eu tenho um carinho especial por ela, eu gosto bastante dela. Isso, já temos a GKT 18V52 e agora a gente vai para 9125. 925, boa. Ela vai ficar bonita ali, ó, vai ficar bonita. Vai falar de cabo, né? Bom, gente, eu gostaria de agradecer aqui vocês por essa aula que nós tivemos. Muito obrigado, Léo, por todos os ensinamentos, esses casos reais e essas instruções. Gabriel, que já faz parte do nosso time lá e vai voltar mais vezes aqui. Super bom ter vocês aqui. E espero que o Léo volte também. Ou, se o Léo não voltar, a gente pode ir também para lá. Fica o convite. Ele só vai voltar fazer o convite lá no sul, né?
Eu acho que a gente... o bate-papo. E aproveitando aqui também, para primeiro parabenizar vocês pelo projeto, acho que é um projeto inovador, que está dando visibilidade. Agradecer por estar aqui, pelo convite. A gente que agradece. Para poder dar visibilidade a todas as assistências técnicas do Brasil, da importância do qual nós levamos o nome das indústrias a quem nós representamos adiante, da importância do nosso trabalho, dar esse espaço para nós é fundamental para o nosso negócio, né? Como time, como equipe. Aproveitando, mandar um abraço para o pessoal da Macroservice, da RM Locações, equipe fora de série lá, dar parabéns para a turma e mais uma vez dar os parabéns e agradecer o convite aqui. Sim, aproveitando as suas palavras também, a gente vai mandar um grande abraço a todas as assistências técnicas, os mecânicos, os nossos queridos usuários e todos que estão nos acompanhando aqui. Isso, quem sabe um dia eles nos acompanham lá no sul, com um churrascão aqui rolando, uma costela aqui na frente aqui, a gente batendo um papo, mais um pouco aí, né, quem sabe aí, com o Léo lá. Ideia aí pro próximo EP. Eu acho que é... Muito obrigado, viu? Acho que é vantajoso, hein? Legal. É isso aí. Então, pessoal, estamos encerrando, mas se você tiver aí alguma dúvida que ficou para trás aí, pô, pensei nisso aqui, queria perguntar, quer saber? Deixa aqui nos comentários que a nossa equipe técnica vai ler todos os comentários, vai responder vocês, beleza? Não precisa se preocupar, manda pergunta, por mais que ela pareça insana, a gente vai correr atrás da informação, a gente vai responder vocês, beleza? Não esquece de curtir, de comentar, compartilhar, porque isso ajuda demais a gente quer levar esse conteúdo de qualidade para vocês e continuar fazendo isso. Então, ideias de temas, manda aqui também. Inclusive, esse tema foi muito pedido no anterior, por isso que a gente trouxe aqui. Então, a gente lê cada comentário. Não esquece de comentar, compartilhar, curtir. E é isso. Mandou bem. É isso. Papo de Pro. Papo de Pro. Então, pessoal, espero vocês no próximo Papo de Pro. Até mais. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau, tchau.